Deuteronômio 8, versículos de 11 até o versículo de número 18. 8, capítulo, versículo 11 até o verso 18. Diz o seguinte, Deuteronômio 8, versículos 11 até o versículo 18. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, e depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair a água da perdeneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a sua santa e bendita palavra. Amém. Irmãos e irmãs, conforme nós falamos, hoje a gente vai retomar a nossa lição, a lição que nós iniciamos há 15 dias. Seguindo esse tema geral, que é o da mordomia cristã, nós começamos a trabalhar um tema específico, ou seja, mordomia dos bens. E quando nós falamos bens no sentido financeiro, falamos bens no sentido material. E há 15 dias nós iniciávamos essa questão, ou essa lição, mostrando de maneira muito clara que as riquezas, as bênçãos materiais, tudo que nós porventura adquirirmos financeiramente falando, vem de Deus para nós, vem de Deus como dádiva dele em relação às nossas vidas. Nesse processo, eu, você, todos nós, somos apenas mordomos, somos apenas administradores de todas as bênçãos, de todas as riquezas, de todos os recursos materiais que Deus, pela sua graça, Ele concede a cada um de nós. E diante desse fato, diante dessa realidade, o que se requer no que diz respeito a cada um de nós, na condição de mordomos do Senhor, que nós sejamos fiéis naquilo que Deus nos dá, na verdade, que nós sejamos fiéis naquilo que Deus nos concede para administrar para Ele, administrar para o Senhor. Então, nós estamos vendo, dentro dessa lição, uma visão bíblica, um entendimento bíblico que nós devemos ter quanto aos bens materiais, mas não só isso, nós vamos trazer também alguns comportamentos, algumas atitudes que eu, você, todos nós devemos desenvolver quanto à questão financeira, quanto à questão material. Então, no primeiro estudo, ou na primeira parte do nosso estudo, a gente propôs a sequência de pontos que a gente vai trabalhar, e são 4, dos quais 2 nós já vimos. Em primeiro lugar, a gente vai ver, na verdade já viu, o que o dinheiro representa. Em segundo lugar, nós vimos a mordomia no ganhar, e hoje, com a graça de Deus, a gente vai ver a mordomia no usar os recursos financeiros, e também a gente vai considerar Jesus, o grande modelo de mordomo no que diz respeito aos bens materiais, no que diz respeito aos bens financeiros. Contudo, a título de recordação, a título de recapitulação, vamos relembrar o que a gente viu nos 2 primeiros pontos da nossa lição. Conforme nós dissemos, no primeiro momento, nós vimos aquilo que o dinheiro representa. Então, muitas vezes a gente não consegue ter, muitas vezes a gente não consegue perceber aquilo que de fato o dinheiro deve representar para nós. Não é tão somente
uma cédula, não é tão somente aquilo que nós utilizamos para pagar as nossas contas, não, muito mais do que isso. O dinheiro para nós, irmãos e irmãs, representa o nosso tempo gasto para adquiri-lo, o esforço que a gente empreende para adquiri-lo, enfim, tudo aquilo que a gente desenvolve na nossa vida, a fim de que, através dos recursos financeiros, nós possamos nos manter ao longo dessa existência. Então, quando nós temos essa percepção, quando nós temos esse entendimento quanto aos recursos financeiros, a gente vai procurar valorizá-lo sem idolatrá-lo. E esse é o grande desafio que muitas vezes a gente tem diante de nós, valorizar algo sem que nós o idolatremos. Então, se de um lado a gente deve ter esse entendimento, que o dinheiro que a gente adquire, que os recursos materiais que nós obtemos ao longo da nossa vida, representa esforço, trabalho, empreendimento que nós exercemos para que possamos adquiri-los, por outro lado, a gente não pode idolatrá-los, mas sim valorizá-los. Por quê? São bênçãos de Deus, porque são bênçãos do Senhor. Então, foi isso que nós consideramos no primeiro ponto do nosso estudo, no primeiro ponto da nossa aula. Mas não só isso. Em segundo lugar, a gente viu há 15 dias a mordomia no ganhar dinheiro, no sustentar no sentido material. E a gente viu que isso é um mandato que Deus ele coloca para cada um de nós. Na verdade, desde o início, desde a criação, essa realidade repousa sobre as nossas vidas. Então, quando Deus, por exemplo, pega Adão, quando Deus põe Adão no jardim do Éden, para que ele pudesse cultivar, para que ele pudesse guardar aquele jardim, Deus estava nos ensinando justamente isso, que nós somos responsáveis nos empreendimentos que nós devemos fazer, para quê? Para obter aquilo que é necessário para o nosso sustento, para a nossa manutenção material. Então, Deus nos capacita com qualificações, Deus nos capacita com determinadas qualidades para que a gente possa desenvolver essas qualidades e assim, através delas, a gente possa adquirir aquilo que era necessário, em sentido financeiro, em sentido material, para nosso sustento. Contudo, em relação ao ganhar, contudo, em relação ao obter o dinheiro, nós trabalhamos que existe pelo menos 2 princípios que nós jamais devemos esquecer. O primeiro deles é que nós não devemos ser gananciosos na aquisição dos bens materiais, não, jamais. A ambição, o desejo desenfreado pelos recursos materiais não deve ser a motivação existente no nosso coração quando nós trabalhamos, quando nós empreendemos os nossos esforços justamente em busca das coisas materiais. Em segundo lugar, nós devemos ser honestos na aquisição dos bens materiais, trabalhar segundo a vontade do Senhor, empreender as nossas obrigações dentro dos parâmetros do Evangelho, para que assim nós não venhamos a adquirir recursos de maneira ilícita, que contraria a palavra de Deus, que contraria o Evangelho. Então, de maneira resumida, foi isso que nós vimos no estudo anterior, na consideração dos 2 primeiros pontos da nossa lição. Hoje, meus irmãos, minhas irmãs, a gente vai seguir no restante dessa lição e, conforme nós propusemos, a gente vai começar trabalhando em terceiro lugar e em primeiro lugar hoje, a mordomia no usar. Usar o quê? Os recursos financeiros. Usar o quê? Os bens materiais. Observe que são 2 lados de uma mesma moeda. Por um lado, nós temos a mordomia no adquirir, no ganhar riquezas, que deve ser pautado pela honestidade, que não deve ser levado por ganância. E por outro lado, nós também temos a mordomia no gastar. Como é que nós vamos investir? Em que nós vamos gastar os recursos financeiros, os recursos materiais que Deus ele provisiona para cada um de nós na condição de mordomos seus, mordomos do Senhor. Então, nós podemos iniciar esse ponto falando o seguinte: se não é fácil ganhar dinheiro, e principalmente nos nossos dias a gente vê como é difícil, devemos ter muito cuidado, meus irmãos, devemos ter muita atenção, minhas irmãs, na forma, na maneira como nós gastamos os recursos financeiros que, através do nosso trabalho, nós adquirimos. E aí, você pode se perguntar, mas quais são os cuidados? Quais são as atitudes? O que é que eu devo ver?
como é que eu devo considerar, o que é que eu devo fazer para que eu venha a ser uma pessoa sábia na aplicação dos recursos financeiros que Deus me concede em relação à minha vida. Como é que eu vou agir de maneira responsável? Como é que eu vou ser uma pessoa sábia na aplicação desses recursos? E aí, meus irmãos, e aí, minhas irmãs, a gente percebe pelo menos 2 princípios, 2 atitudes que eu, que você, que todos nós devemos apresentar em nossas vidas para que nós investamos corretamente, investamos com sabedoria, investamos com responsabilidade os recursos materiais que Deus ele concede a cada um de nós. O primeiro deles, meus irmãos, minhas irmãs, é a generosidade. O primeiro deles é a generosidade. Então, uma vez que eu sou mordomo do Senhor, uma vez que eu tenho consciência que tudo aquilo que eu possuo no sentido material, que tudo aquilo que eu adquiro no sentido financeiro não é meu próprio, não, mas me é concedido por Deus graciosamente para que eu possa administrá-lo segundo a sua vontade, segundo o seu propósito. Então, quando eu tenho essa visão e quando pela graça de Deus, Deus me concede essas riquezas, Deus me concede essas bênçãos materiais, o que é que eu devo fazer? Em primeiro lugar, eu devo agir com generosidade. Em primeiro lugar, eu devo agir com generosidade. Por quê? Porque a palavra de Deus nos ensina isso. Porque as Escrituras Sagradas prescrevem essa obrigação para cada um de nós. E dentre vários textos que eu podia aqui citar, comprovando esse fato, respaldando essa realidade, eu queria chamar a atenção pelo menos de um, pelo menos agora. Abram aí, por favor, 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6. Isso aqui é muito importante, meus irmãos, porque você não vai ter uma percepção correta, um entendimento bíblico quanto à questão material, se você não se pautar por esses princípios. Primeiro princípio, generosidade, no investir aquilo que Deus nos dá. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 17 até o versículo 19. 1 Timóteo 6, 17 até o versículo de número 19. Aqui Paulo estará instruindo Timóteo, que era pastor da igreja de Éfeso, quanto ao procedimento que os ricos deveriam ter para que eles pudessem ser ensinados dessa forma, dessa maneira. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17 até o versículo de número 19. Olhem só, irmãos e irmãs, o que a palavra de Deus aqui nos ensina. Diz o seguinte: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. O que é que a gente vê aqui logo de partida? O que é que a gente vê logo aqui inicialmente no versículo 17? A exortação que Paulo ele faz para que Timóteo pudesse fazer a sua congregação, especificamente falando aos ricos da sua congregação. E qual é a exortação? Em primeiro lugar, que eles não fossem o quê? Orgulhosos. Em primeiro lugar, que eles não fossem o quê? Soberbos. Porque a gente sabe, irmãos e irmãs, que o dinheiro, ele tem essa capacidade. Ele tem a capacidade de nos tornar altivos, orgulhosos, soberbos. O possuir mais, muitas vezes, nos leva a pensar que nós somos mais do que as outras pessoas. E o que é isso na prática? Isso é orgulho. O que é isso na prática? É soberba. Então, esse é o mal que, como seres humanos, a gente tem que lidar, a gente tem que combater em relação às nossas vidas. Então, percebendo esse fato, percebendo essa realidade, Paulo ele vai logo no X da questão. E dentro da exortação que ele faz aos ricos, ele considera justamente esse fato: não sejam arrogantes, não sejam orgulhosos, não sejam soberbos, porque infelizmente o dinheiro tem essa capacidade em relação às nossas vidas. Mas não só isso. Em segundo lugar, a segunda exortação de Paulo é que aqueles ricos, eles não depositassem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Por quê? É outro problema.
Por quê? Porque é outra dificuldade. Quando a gente é abençoado por Deus em termos materiais, e Deus, pela sua graça, faz com que nós possamos administrar recursos, nós possamos administrar bens no sentido material, no sentido financeiro, via de regra, você termina fazendo disso o seu ídolo, passando a confiar mais nele do que em Deus, passando a depositar sua esperança mais na riqueza do que no Senhor, para o seu sustento, para a sua sobrevivência aqui na terra. Então, são seduções, e a gente não pode fugir dessa realidade, que o dinheiro muitas vezes gera em nossas vidas. Sermos orgulhosos, por um lado, e colocarmos a nossa esperança nos bens materiais. Então, Paulo, ele vai, repito, no X da questão, e ele trabalha também esse aspecto. Então, veja, dentro desse versículo 17, se por um lado, nós não devemos ser arrogantes, se por um lado, nós não devemos depositar a nossa confiança no dinheiro, o que é que nós devemos fazer? O que é que os ricos devem fazer? O que é que aqueles que têm posse devem, como é que eles devem proceder? Paulo ensina aqui no final do versículo 17, que eles depositem a sua confiança, que eles depositem a sua esperança em quem? Em Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Sabe por quê, minhas irmãs? Dinheiro vem e vai, e a gente sabe disso. Muitas vezes as pessoas, elas têm durante um determinado período da sua vida o benefício de possuir posses, mas de repente as coisas mudam completamente e elas passam a não ter. E aí, se você passa, ou se você, melhor dizendo, deposita a sua confiança nas coisas materiais, e se elas se acabam, a sua esperança também se acabará. Agora, por outro lado, se você coloca a sua esperança em Deus, do seu sustento, da sua manutenção, independente daquilo que você venha a ter, independente daquilo que você venha a possuir, a sua esperança, a sua confiança estará firmada em Deus. E é este o propósito do apóstolo Paulo, em mostrar justamente isso. Não confie nas coisas materiais, elas vão e vêm, elas são instáveis. Confie em Deus, que não é instável. Confie em Deus, que é estável, permanece para todo sempre. Sua bondade, sua misericórdia se renovam a cada dia. Nele sim, nós, enquanto crentes, nele sim, os ricos crentes devem colocar a sua esperança, devem colocar a sua confiança. Então, Paulo abre esse conjunto de exortação, logo mostrando isso. Mas ele não para por aqui. Olha só o que ele fala no versículo 18. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 18, se dirigindo ainda aos ricos, os ricos crentes, os ricos da congregação. Ele fala, verso 18, que pratiquem o bem, veja, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Aqui é um desafio, meus irmãos, aqui é um desafio. O pastor Armando dizia que crente tem cobra no bolso. Não entra de jeito nenhum, né, a mão, né? Porque tem medo de picar. O pastor Armando tinha umas frases assim de tiragem que era engraçada. Então, o que Paulo fala aqui é justamente isso, essa generosidade. Se você tem muito, seja generoso. Se você tem muito, divida, reparte, dê, ajude, auxilie. E é aqui, meus irmãos, que nós encontramos outro desafio, essa dificuldade de nós sermos generosos. Via de regra, nós somos egoístas. Via de regra, nós queremos concentrar as coisas para nós mesmos. É a conjugação que o ser humano mais gosta de fazer. Primeiro eu, segundo eu, e depois de eu sou eu. Então, infelizmente, a gente leva esse princípio também para os bens materiais. E Paulo, ele vem aqui em outra direção, mostrando o quê? Se você tem muito, você deve praticar o bem. Se você tem muito, você deve ser rico de boas obras. Se você tem muito, você deve ser generoso. Se você tem muito, você deve ter disposição de dar e repartir. É claro, com isso nós não estamos dizendo que tudo aquilo que você adquire, você vai dar, como que fosse um Robin Hood evangélico. Não, muito pelo contrário. Mas que você deve ter essa predisposição. Você deve ter esse interesse de olhar, muitas vezes a pessoa carente, de muitas vezes você olhar aquela pessoa que não teve recursos, que não foi abençoada assim como você foi, de ter muito, de ter em abundância, de ter sobrando. Então, que façamos essa avaliação e que nós possamos colocar em prática essa generosidade. E quando a gente fala, irmãos e irmãs, de generosidade, a gente está falando talvez de muitas coisas simples, no sentido de você abrir
as portas da sua casa para receber alguma pessoa, alguma família. Muitas vezes você se dispor a oferecer o seu carro para dar carona ao irmão em Cristo. São coisas às vezes tão pequenas, são coisas às vezes tão miúdas que a gente pode fazer no nosso dia a dia e que vai mudar significativamente a vida de muitas pessoas. E essa generosidade, ela vai ser vista na nossa vida. Essa bondade, ela vai ser confirmada no nosso viver, para que assim verdadeiramente nós sejamos ricos de boas obras, ricos de generosidade, dispostos a dar, dispostos a repartir, porque é isso que, como cristão, nós devemos fazer, indo de encontro a essa mentalidade materialista que caracteriza o mundo no qual nós vivemos. O mundo no qual nós vivemos é um mundo materialista. Quanto mais melhor, nada de dividir, nada de repartir, tudo é meu, tudo é meu, tudo é meu. Não, no cristianismo não é assim. E a gente observa esse exemplo desde os primeiros momentos da igreja cristã, quando os irmãos se auxiliavam lá em Jerusalém. É claro que era uma situação específica, era uma situação ímpar, mas ao longo do Novo Testamento a gente percebe isso, essa atenção, esse cuidado em auxiliar aqueles que eram menos favorecidos. Como quando houve, melhor dizendo, a fome em Jerusalém, Paulo ele se mobilizou junto às igrejas com as quais ele tinha um tipo de relacionamento. Para quê? Levantar ofertas, levantar contribuições. Você percebe isso em 2 Coríntios capítulo 12. A gente vai trabalhar isso mais detalhadamente lá na frente, mas ele tinha esse interesse, entre aspas, pelo social, por auxiliar, por ajudar. Então é o que ele instrui aqui nesse trecho que nós estamos considerando. Mas não só isso, versículo 19, para encerrar a exortação, em relação aos ricos, ele diz: que acumulem, veja, para si mesmos tesouros. Que tesouros? Os ricos devem acumular para si mesmos. Sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Então, esse tesouro, ou esses tesouros que o apóstolo Paulo faz referência, os tesouros das boas obras, que você faz e está acumulando para si, não para usufruir, não para experimentar nessa vida, mas sim na eternidade. E aqui, muito provavelmente, o apóstolo Paulo esteja falando sobre os galardões que nós iremos receber quando nós chegarmos na eternidade. Se a salvação em si já é uma bênção, se a salvação em si já é uma coisa maravilhosa, imagine que somado a ela você vai ser galardoado por algo ou por algumas coisas que fez e se destacou aqui na terra. Dentre elas o quê? A generosidade. Então veja, meus irmãos, como nós devemos aplicar os recursos financeiros. Sermos generosos, darmos, repartirmos um pouco daquilo que Deus ele nos abençoa. Veja como a palavra de Deus ela é insistente nesse princípio. Abram aí, por favor, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. A gente vai até trabalhar esse texto logo mais à noite. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque mais tarde a gente especifica mais. Olha o que diz aqui o versículo número 28, sobretudo a parte B. Efésios 4, 28, sobretudo a parte B. Ele diz o seguinte: aquele que furtava, não furte mais, não roube. Verso 28, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Com que finalidade? Com que objetivo? Veja aí a preposição: para que tenha com que acudir ao necessitado. Então você trabalha, você se sustenta, você acumula também para acudir o necessitado, porque talvez amanhã a gente seja um desses necessitados, porque talvez no passado nós fomos um desses necessitados. Então esse é o princípio que deve atuar na nossa vida, em termos financeiros, em termos materiais, a generosidade. Para fechar, vamos lá para o Antigo Testamento, fechar esse item. Abram aí, por favor, Provérbios, capítulo 11. Aqui, meus irmãos, a gente vai encontrar uma promessa maravilhosa da palavra. Agora é uma promessa que está condicionada ao exercício da generosidade. Não é uma promessa solta, mas está associada à generosidade. Então veja o que a palavra de Deus fala aqui. Provérbios 11, versículos 24 e também o versículo 25. Provérbios 11, 24 e 25.
Diz o seguinte: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Então veja que não só é dar, porque você pode dar contra a sua vontade, porque você pode dar constrangido, porque você pode dar para se mostrar para os outros. Mas veja que aqui no trecho existe esse qualificativo da maneira através da qual nós devemos ser generosos. Nós devemos ser generosos, dar como? Liberalmente, ou seja, como algo que flui do nosso coração, ou seja, como algo que seja da nossa própria natureza, da nossa disposição de dar. Então veja, a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Versículo 25: a alma generosa, vai acontecer o que com ela? Isso é uma promessa, meus irmãos. Isso é uma promessa, minhas irmãs. A alma que é generosa, aquela pessoa que é bondosa, aquela pessoa que é generosa, ela vai fazer o que? Ela vai prosperar. Aí você pode perguntar: mas pastor, isso é no sentido material ou isso é no sentido espiritual? Em ambos pode acontecer, mas sobretudo no sentido espiritual. Mas não significa dizer que não vai acontecer também no sentido material. Agora, eu não vou ser interesseiro. Agora, eu não vou ser egoísta. Não, vou fazer um investimento aqui com Deus, né? Eu dou um pouquinho, Ele vai me dar um pouco mais. Até porque se for essa a sua motivação, de nada vai adiantar, e aquilo que você der, você vai perder. Vai se assemelhar àquilo que, inclusive, nós estudamos aqui há algumas quartas-feiras, o pastor Valtos, a atitude de Ananias e Safira. Estavam dando, mas não estavam dando de coração. Estavam dando, mas estavam dando porque viu outra pessoa dar e queriam aparecer dentro da igreja. Não é a motivação correta. Nós devemos ser generosos, e aí naturalmente a prosperidade vem. E aí a palavra de Deus aqui complementa: e quem dá a beber, e quem dá a beber será descedentado. Ou seja, mais uma promessa de auxílio, mais uma promessa de ajuda que Deus dá aos generosos. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o que é que fica aqui de lição? A primeira coisa que você, todos nós, enquanto mordomos do Senhor, devemos fazer, se Deus lhe der, e sobretudo se Ele lhe der muito, seja generoso, seja generoso. Veja o que Paulo ensina, veja o que o sábio Salomão ensina. Então, essa deve ser a nossa perspectiva, essa deve ser a nossa visão em relação às riquezas materiais. Não é para eu ostentar, não é para que eu venha me mostrar às outras pessoas. Infelizmente tem muito isso, né? E sobretudo hoje, por causa das redes sociais, o sujeito muitas vezes compra um carro novo, o sujeito muitas vezes compra uma casa nova, faz logo uma postagem para dizer que comprou, entendeu? Não tem necessidade disso, não tem necessidade disso, entendeu? Aí às vezes com aquele ar religioso bota: Deus me abençoou. Afinal de contas, a gente não pode deixar de colocar Deus, muitas vezes querendo associá-lo às nossas motivações erradas, para que aí dê um ar de santidade. Não, gente, não. Então, se nós formos generosos, nós estaremos cumprindo com o nosso papel diante da nossa função enquanto mordomos do Senhor. Então veja, por um lado, como é que nós devemos aplicar os nossos bens? Por um lado, como é que nós devemos aplicar os recursos financeiros que abundantemente Deus nos dá, o que Deus nos dá? Em primeiro lugar, usando de generosidade. Só isso? Não, eu queria colocar aqui um outro princípio, uma outra atitude, um outro comportamento que você, todos nós também devemos ter quanto às riquezas materiais. Ou seja, nós devemos ser econômicos, devemos usar de economia. Abram aí, por favor, mais uma vez, livro de Provérbios. Vamos aprender um pouco com o reino animal, né? Vamos aprender um pouco com o reino animal e ver como é que os animais nos auxiliam nesse processo de nos ensinar acerca da economia. Provérbios capítulo 6. Eu vejo esse texto aqui, eu me lembro daquela história infantil da formiga e do gafanhoto, da cigarra, melhor dizendo. Quando a gente lê a passagem, me vem logo à mente essa história, porque não sei se foi baseada aqui, mas tem a ver. Provérbios 6, versículos 6 até o versículo 8. Provérbios 6, versículo 6 até o versículo 8.
Abriram, meus irmãos, abriram, minhas irmãs. Ó, ver, olha só o que a palavra de Deus aqui nos ensina, ó. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Aqui na verdade tem uma instrução para a gente trabalhar, né? Nós não sermos preguiçosos, e a formiga nos ensina isso, porque é um animal que se caracteriza pelo seu trabalho, mas também por esse instinto que ela tem. Tanto é que o autor sagrado fala aqui, não tem chefe, não tem oficial, não tem comandante, mas age instintivamente. O que é que ela faz? Ela recolhe no verão, para que depois ela possa usufruir no inverno. O que é isso, gente? Economia. É você guardar para determinados momentos, é você guardar para determinadas circunstâncias, porque talvez hoje a gente tenha, tenha com abundância, mas nem sempre isso se prossegue, isso se perpetua na nossa vida. Existem as fases que a gente não tem nada. Então, se você tem esse comportamento, se você tem essa atitude de guardar, você estará fazendo também aquilo que é certo. Você estará adotando uma postura, um comportamento bíblico. A gente sabe, né? Principalmente na situação que a gente está vivendo hoje, guardar está difícil, né? Está difícil até de você terminar um mês, quanto mais você guardar, né? É complicado, mas fica a lembrança, fica aqui a instrução de que, se Deus lhe der muito, não esbanje. Se Deus lhe der muito, não gaste sem necessidade. Tem gente que é assim, meus irmãos, principalmente por causa do sentimento consumista que a gente tem. Às vezes as pessoas não têm nem necessidade de um determinado produto, mas compra para poder se amoldar à sociedade, para poder se mostrar às outras pessoas, para poder satisfazer um desejo seu. É um complicador, e o consumismo está aí para isso. As peças de publicidade estão aí para isso, para nos seduzir, para nos enganar, para fazer você comprar, consumir. Se não tem necessidade, não faça isso, guarde. Se Deus está lhe dando uma fase boa, aproveite. Se puder guardar um pouco para o futuro, faça isso. Às vezes a gente fica olhando, né? Principalmente esse pessoal que se destaca no esporte, principalmente esse pessoal que se destaca nas artes, que muitas vezes ganha muito dinheiro, né? Como desperdiçam. Às vezes são pessoas que não tiveram nada na vida, e aí quando tem, enlouquece, quer fazer tudo, quer gastar com tudo, e depois acabam sem nada. E você vê aí muitos exemplos, principalmente de jogadores de futebol. Ganharam enquanto estavam novos, a fase boa, mas a fase se acabou, não soube investir, gastou demasiadamente, depois perdeu tudo. E aí você fica se perguntando, mas como é que pode? Fulano ganhou tanto dinheiro, não tem nada. Porque dinheiro é assim, meus irmãos, ele cega. Você começa a gastar deliberadamente, você começa a gastar sem controle, se acaba. Ele não é eterno, ele não vai se multiplicando por si só, não. Então, daí veja o princípio bíblico. Que princípio? O princípio da economia. Então veja que essas duas atitudes, elas se complementam em relação a como você vai aplicar os recursos materiais. Por um lado, o que é que você deve ser? Generoso. Por outro lado, o que é que você deve ser? Econômico. Por quê? Porque quando você usa desses dois princípios, quando você adota esses dois comportamentos, você vai se livrar de dois pecados que são muito comuns nessa área. Quais são os pecados? A avareza e o desperdício. Então, quando você é generoso, então você está se livrando do pecado da avareza, não querer sempre as coisas para si, e assim, somente seu. Tudo bem. Em segundo lugar, quando você é econômico, você evita o pecado do quê? Do desperdício. Então, você vai ter uma visão, você vai ter um comportamento correto, bíblico cristão, quanto à questão das coisas materiais. E aí, irmãos e irmãs, o que é que fica de lição para a gente? Sensatez. Sejamos sensatos, sejamos sábios, não só na forma como nós adquirimos, mas sobretudo, na maneira como nós aplicamos os recursos materiais. Procure pedir sabedoria a Deus, procure pedir orientação ao Senhor, de como você deve proceder,
quem você deve ajudar, o que você deve fazer, para que você possa ter as riquezas como uma forma de abençoar a outros e, acima de tudo, glorificar a Deus. Então, pelo menos esses dois princípios da aplicação dos recursos financeiros que Deus nos dá, o recurso da generosidade, ou o princípio da generosidade, e o princípio também da economia. Eu queria que nós víssemos Jesus como modelo de mordomia dos bens materiais. Jesus como modelo de mordomia dos bens materiais. Irmãos, irmãs, Jesus, preste atenção nisso, ainda que criador de todas as coisas, preferiu viver pobre. Jesus, ainda que criador de todas as coisas, preferiu viver pobre. Olha só a descrição que Cristo faz da sua condição financeira, da sua condição material. Abram aí, por favor, Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Mas eu vou já complementar essa informação, viu? Para a gente não pensar que pobreza é espiritualidade. A gente não se igualar aqui à igreja romana. Quanto mais pobre, mais virtuoso. Não. Os extremos, né? O ser humano, ele é um ser binário. Ou ele vai para um lado ou vai para outro, entendeu? Mateus 8, versículo 20. Isso. Mateus capítulo 8, versículo 20. Aí você percebe, meus irmãos, a gente entra num assunto desse de mordomia, né, financeira. Olha o que a Bíblia ensina. E é porque eu estou dando só um resumo aqui, não estou esmiuçando muitos detalhes. E a gente vai ver no restante dos estudos sobre mordomia como ela está diretamente ligada à nossa vida. O tempo, os dons, os talentos, as riquezas, tudo, a gente vê a mordomia. Olha só, Mateus 8, versículo 20. Mateus 8, versículo 20. Cristo falando diretamente. Ele diz aqui, ó: mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu queria ver a teologia da prosperidade me ensinando, me explicando esse texto. Aí é covardia, né? Fala um negócio desse no domingo, é covardia, né? Veja, o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Aí você pode perguntar: é porque a pobreza é virtuoso? Não, porque você encontra pobres pecadores, e às vezes mais pecadores do que ricos, orgulhosos. Spurgeon até dizia essa questão que o pobre muitas vezes tem essa tendência, né, de querer se espiritualizar, porque por causa da sua falta de recursos e de posses, ele pudesse ser melhor do que os outros. Não necessariamente. Então, por que Cristo veio assim? De maneira simples, para que nos ensinasse que nós não devêssemos colocar a nossa confiança na riqueza. Não é porque a pobreza seja espiritual, não, muito pelo contrário. Tanto faz ser rico como também pobre, o pecado que está em nós é o mesmo, ele vai aflorar de uma forma ou de outra. Agora, a sua vida simples, materialmente falando, a sua vida simples, financeiramente falando, ele assim agiu para quê? Para nos mostrar que riqueza material não deve ser a prioridade na nossa vida. A riqueza material não deve ser a prioridade das nossas vidas. Eu não estou dizendo que ela não deva fazer parte da nossa vida, mas ela não deve ser prioritária. Percebem a diferença? Quando eu digo que a riqueza material não deve ser prioritária, é porque ela não pode ocupar o primeiro lugar da minha vida, mas não significa dizer que ela não deve estar presente na minha vida. E aí mais uma vez eu observo, são os extremos que muitas vezes a gente vai. Então, o que foi que Cristo disse que deve ser prioridade na nossa vida? Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, e ele complementa: e todas estas coisas vos serão acrescentadas: o comer, o beber e o vestir. Se vier a mais, é lucro, meus irmãos. Se vier a mais, é lucro. Uma coisa a gente sabe: o básico Deus nos dará para viver. Agora, em alguns casos, além do básico, Ele nos dá mais. E aí é bênção, é graça, é bondade de Deus em relação às nossas vidas. Então Cristo, Ele viveu de maneira simples para nos ensinar essa verdade.
que as riquezas materiais, elas não devem ser prioridade na nossa vida. Mas não significa dizer que a gente deve viver uma vida fora dessa questão financeira, dessa questão material. Fazer voto de pobreza, como São Francisco de Assis. Não. Até porque você precisa, como alguns dizem, do vil metal para sobreviver, né? É necessário. Nada vem de graça, nada cai no céu, a não ser o maná, em relação ao povo lá no deserto. Mas, com exceção dessa circunstância, a gente tem que correr atrás do nosso pão. E a gente vê que Cristo também fazia isso. Tanto é que entre os discípulos havia um que era o tesoureiro. Quem era? Judas era o tesoureiro. Se Judas era o tesoureiro, é porque aquele grupo recebia ofertas. Se recebia ofertas, é porque Cristo precisava de dinheiro para sobreviver. Então a gente não pode negar esse fato, a gente não pode negar essa realidade. João 12,6 e João 13,29 mostram justamente isso. Judas como o tesoureiro, era o homem que carregava a bolsa. E aí, quando você olha para o ministério de Jesus Cristo, você percebe que ele adotou alguns princípios quanto à questão financeira, quanto à questão material, que o faz mordomo ou modelo de mordomia dos bens materiais. Por exemplo, Cristo pautou a sua vida no sentido material pela economia quando era necessário. Abram aí, por favor, Evangelho de João 6,12. Evangelho de João 6,12. Quando tinha muito, Cristo não desperdiçava. Quando tinha muito, Cristo não desperdiçava. O que é isso? Economia. João 6,12. Qual o contexto aqui? A multiplicação dos pães e peixes. João 6,12. João 6,12. Qual o contexto aqui? A multiplicação dos pães e peixes. Cristo multiplicou, realizou um milagre, estava ali sobrando comida. Sobrando comida. O que é que ele fez? Joga tudo no lixo. Não. Isso não é um princípio para a gente. Se você tem muito, o que é que você faz? Guarde. Aqui no caso, comida. Pode ser também recursos financeiros, materiais. Não desperdice. Não desperdice. E olha que ele podia fazer aquele milagre a qualquer momento, né? ele podia gastar até não querer mais, porque ele tinha a capacidade de multiplicar, entendeu? Pães e peixes, 2, 3, ela alimentava milhares de pessoas e podia fazer aquilo o restante do seu ministério. Podia fazer, sei lá, se não quisesse, mas ele nos ensinou isso. Olha, se ele nos ensinou é porque é importante, gente. É importante. Então, considere isso para a sua vida. Veja, versículo 12. E quando já estavam fartos, e aqui você observa uma coisa interessante, né? Cristo não era miserável, não. Mas coma até você se fartar. Não era aquele negócio limitado aqui, um pouquinho para cada um. Não. E quando já estavam fartos, satisfeitos, suficientes, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se... Pronto, meus irmãos. Olha aqui Cristo sendo modelo de mordomia cristã quanto às questões materiais. Para que nada se perca. Primeiro ele deu, enche uma barriga, ele não foi miserável, mas está sobrando, todo mundo já está farto. Guarda, para que nada se perca. O princípio da economia que a gente acabou de ver no ponto anterior. Em segundo lugar, Cristo ele era honesto no que diz respeito aos bens financeiros, no que diz respeito aos bens materiais. Abram aí, por favor, Mateus 22. Mateus 22. Essa foi uma das armadilhas que os escribas e fariseus fizeram com Cristo, tentando levá-lo a pecar ou falar alguma coisa que fosse errada. Não. Ele tinha a verdade muito clara na sua vida e a ensinou. Abram aí, Mateus 22. Questão do tributo. Fizeram isso para experimentar Cristo. Experimentar Cristo. A partir do versículo 17. Mateus 22, 17. Perguntaram a Jesus: dize-nos, pois, que te parece?
É lícito pagar tributo a César ou não? Eita, para um judeu, essa questão era sensível, meus irmãos, porque os judeus eles não aceitavam o jugo romano, e os judeus eles faziam contra a vontade pagar os impostos ao Império Romano. O imperador se fazia Deus, César, era pagão. Então como é que pode? Nós somos povo da aliança, somos povo de Deus, somos escravos e a gente tem que pagar esse tributo. Aí chegaram para Jesus, porque esse era o dilema dos judeus, né? Pagar ou não, ser sujeito ou não ao Império Romano. Aí vamos ver como é que Cristo resolve esse problema. Aí soltaram a pergunta para ele. Então o que foi que ele respondeu? Vamos lá, versículo 18. Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Eita, Cristo não alisava, né? Ele chegava logo batendo na porta e entendeu? Não tinha muita conversa. Versículo 19: mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário, que era o correspondente a um dia de trabalho. Um denário, era uma diária, a gente pegar o dia de hoje, né? E ele lhes perguntou: de quem é esta efígie e inscrição? Responderam: de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando-o, foram-se. Então cumpra com as suas obrigações civis, no caso aqui, pagar imposto. Cumpra com as suas obrigações, no caso espiritual, devolva o dízimo do Senhor. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então ele foi honesto no seu ensino, no trato quanto a estas questões. A gente sabe, meus irmãos, principalmente no nosso país, 1/3 da nossa riqueza, e não é pouco não, 1/3 do PIB, o Produto Interno Bruto, no nosso país, para você ter uma ideia, ele é gerado de imposto. Mas é imposto demais. É imposto municipal, é imposto estadual, é imposto federal. Quando você é comerciante, você sabe disso. É um sofrimento, e a gente não recebe em troca como nós deveríamos receber. Na Alemanha, por exemplo, o PIB proporcional ao imposto chega a ser 40% a 45%, mas é diferente, não é não, Marisa? Lá você tem tudo de graça, lá você tem tudo do governo, uma boa saúde, uma boa educação, aí você paga com prazer, né? Mas no Brasil é um desafio por causa disso, porque o nosso César quer demais e o nosso César dá pouco. Mas o princípio é esse, gente: dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Eu sei que muitas vezes a gente se revolta quando a gente preenche, por exemplo, a declaração de imposto de renda. Dá uma raiva às vezes, ira santo, né? Saber que às vezes você sustenta toda uma estrutura que não se beneficia e que beneficia um grupo de pessoas, mas o princípio é: dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Olha só em outro momento o que foi que aconteceu. Voltem aí, Mateus 17, como a gente vê isso na prática. Mateus 17, versículo 24, a partir do versículo 24. É interessante o que Cristo aqui faz. Mateus 17, Mateus 22, ele ensina o princípio. Estou já acabando, viu, gente? Estou já acabando. Mateus 17, a partir do versículo 24. Tendo ele chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntavam: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? A dracma era unidade monetária grega, ela correspondia a um denário, era um dia de serviço. Então, dracma e denário, em termos proporcionais, era a mesma coisa, era um dia de trabalho. Só que o denário era dentro da contagem romana e o dracma era dentro da contagem grega, mas correspondia à mesma coisa, um dia de trabalho, uma diária. Versículo 25. Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra imposto ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Verso 27. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol
E o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Então Cristo, ele não se omitiu de pagar o imposto, ele pagou. É claro que a gente queria ter esse poder de Jesus, hein? Chegar lá e pescar, era bom, né? Ficaria mais fácil, né, para a gente cobrir as nossas responsabilidades. Mas ele, na condição de Deus, tinha essa prerrogativa. Eu acho interessante essa pergunta que Cristo faz, né? É lícito ou não os filhos do reino pagar imposto? Porque ele estava falando para os judeus. Os judeus não era a raça de Deus, o povo de propriedade exclusiva, e a Deus não pertence toda a terra. Então, eles eram herdeiros de Deus, e por isso não teriam necessidade de pagar imposto. Mas, para evitar escândalo, Cristo cumpriu a sua obrigação civil e não foi desonesto quanto às suas obrigações tributárias, com o Império Romano. Muito embora aqui esse imposto, ele não ia diretamente para o Império. Esse imposto aqui servia para a manutenção do templo. Não era o dízimo, mas era o imposto que era cobrado dos judeus para a manutenção, na verdade, para os trabalhos ali de aumentar o templo, que aconteceu nos dias do rei Herodes. Mas não deixa de ser um tributo, não deixa de ser um imposto, não era dízimo especificamente falando. Então você vê aqui justamente isso: Cristo se sujeitando às obrigações civis e sendo honesto, melhor dizendo, no cumprimento dessas obrigações. Então, por isso, qual é a conclusão a que nós chegamos? Que ele, Jesus, é um modelo de mordomia dos bens materiais. Fechando a nossa aula, nós somos mordomos, meus irmãos, minhas irmãs, dos recursos financeiros que Deus nos dá. Portanto, o que é que nós precisamos fazer? Portanto, como é que nós devemos agir? Nós devemos usar esse aspecto da nossa vida, a mordomia dos bens materiais, para que a gente possa cumprir com a vontade de Deus, para que a gente possa cumprir com o propósito de Deus, sobretudo o propósito máximo de Deus em relação à nossa vida. De quê? De glorificá-lo. Então, que nós façamos isso, que nós utilizemos os recursos materiais, que nós utilizemos os recursos financeiros para cumprir a vontade de Deus e para que nós atinjamos o nosso objetivo fundamental de vida, que é de glorificar o seu santo e excelso nome. Eu quero encerrar a nossa aula fazendo uma citação de uma determinada pessoa quanto a essa questão dos bens materiais, quanto a essa questão do dinheiro. Essa pessoa diz o seguinte, abro aspas: através do dinheiro Deus fala ao homem, desejoso de mostrar-lhe como tornar-se uma bênção usando seus recursos com sabedoria. Repetindo, através do dinheiro Deus fala ao homem, desejoso, no caso Deus, de mostrar ao homem como tornar-se uma bênção usando seus recursos com sabedoria. Então, sejamos bênçãos de Deus, sejamos bênçãos do Senhor, utilizando os recursos que Ele nos dá com sabedoria, para a honra e para a glória do seu santo e excelso nome. Amém.